Algumas casas impressionam, outras fazem você repensar no modo de viver. Hoje eu vou te mostrar uma casa onde nada foi pensado por acaso. Os ambientes se conectam de uma forma natural, criando espaços feitos para receber, celebrar e viver. Mais do que construir casas, nós realizamos histórias. Esse é o verdadeiro significado do projeto Dream House. A Digiplan Sistemas Auditivos é especializada no cuidado da audição, do equilíbrio, avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. Atua com processamento auditivo central, avaliação audiológica, reabilitação labiríntica, bera, teste da orelhinha, além de treinamentos e terapias. Com atendimento personalizado, cada detalhe é pensado para melhorar a sua qualidade de vida. Agende seu horário 12 3943 3083. Praça Dr. Maurício Cury, 120, Centro de São José dos Campos. Digiplan Sistemas Auditivos, o cuidado que a sua saúde merece. Para você, oferecimento Laboratório Oswaldo Cruz, Cabelos Bailu e Construtora Aia. O seu sonho começa aqui. Olá, bom dia! Estamos no ar com um programa para você, com muita informação e conteúdo. Eu sou Stephanie Keller e já inicio te convidando a estar em nossa companhia nessa manhã de domingo, porque hoje o programa está repleto de informações para trazer diferença no seu dia a dia. E nos últimos meses tem aumentado o número de apreensões de medicamentos para emagrecer, comercializados de forma ilegal. O que antes parecia um mercado paralelo, hoje já preocupa a saúde pública. Nos últimos dias, aqui na nossa região, em Caçapava, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 1.500 medicamentos ilegais, entre eles a tirzepatida, princípio ativo das famosas canetas emagrecedoras. Gente, isso é muito sério. Quando indicados, prescritos e a sua saúde sendo avaliada por um médico, esses medicamentos podem trazer resultados excelentes, mas quando adquiridos no mercado ilegal, representam um grande risco para a sua saúde. Daqui a pouco nós vamos entender melhor sobre isso e nós vamos trazer também a seguinte situação. Uma gestante ou um recém-nascido precisa de atendimento, mas o plano de saúde nega a cobertura. Isso pode acontecer? Nós vamos esclarecer em quais situações o plano é obrigado a custear, a garantir esse atendimento. E quais os direitos do paciente? A gente também vai falar de moda, de beleza e quais são os cuidados que a pele exige durante o processo de emagrecimento. Sabe aquele famoso bumbum de Monjaro, rosto de Ozempic? Então, é sobre isso que a gente vai falar. E na moda, quais são as lingeries que consideradas indispensáveis? Mas para iniciar, vamos chamar a Fernanda Danelli. Hoje ela traz um projeto de arquitetura de uma sala de estar. Você já entrou numa casa e teve vontade de ficar? Você sabe por que isso acontece? Hoje eu vou te mostrar uma sala de estar que acolhe, recebe e foi totalmente pensada em quem vive aqui. Olá, eu sou a arquiteta Fernanda Danelli e hoje eu vou mostrar para vocês essa sala de estar, começando pelo hall de entrada. Eu gosto muito dessa divisória dourada. Ela não é exatamente uma divisória, ela limita visualmente ao mesmo tempo em que decora e que cria uma barreira para que todos se sintam bem. Aqui é um espaço simples, mas muito bem pensado. Este pequeno móvel é capaz de guardar tudo aquilo que é necessário ao chegar e ao sair de casa, como chaves e elementos assim. Outro ponto que eu acho muito interessante é esse quadro, bem marcante na entrada, com passepartout assimétrico, mas que já conta muito de tudo aquilo que a gente vai ver em seguida. Tudo aqui conversa, e isso é fundamental. E quando a gente chega na sala, um dos motivos por que ela é tão aconchegante é essa iluminação. Dá uma olhadinha. Aqui nós podemos criar várias cenas diferentes,
fazendo com que eu tenha um momento de reflexão, em que eu possa ficar assistindo uma televisão com uma luz ambiente mais fraca, ou receber amigos com mais iluminação, mas tudo gira em torno da iluminação, o que é fantástico. E são os detalhes, os objetos decorativos, as texturas e as cores que fazem também muita diferença e trazem um acolhimento ainda maior. Aqui, todos os objetos decorativos e móveis foram escolhidos na loja Texel, uma loja que tem muita sensibilidade e bom gosto na ajuda das escolhas. É uma grande parceira nossa e nós realmente recomendamos. Nenhum desses objetos está aqui por acaso, todos eles ajudam a contar a história dessa cliente. São 2 os painéis que eu adoro aqui nessa sala. O primeiro deles é esse grande painel que se estende ao teto e se transforma num cortineiro. Ele integra os ambientes e fica muito bonito. E esse outro grande painel foi projetado para delimitar a área íntima da residência. Essa porta faz a transição entre os espaços. Criamos alguns trechos com volumetria diferenciada e iluminação inserida também. Todo esse painel incrível que alcança todo o pé direito foi executado com maestria pela Design Movelaria Taubaté, assim como todos os outros móveis feitos sob medida desse ambiente. E olha só mais um detalhe que faz toda a diferença dentro de um projeto. Aqui nós escolhemos uma obra bem grande e criamos um passepartout assimétrico que gerou um tamanho ainda maior para a obra, que é fixada no chão através de uma base executada em marcenaria. Dá uma olhadinha em como ela fica estável e extremamente elegante. E eu adoro essa cortina. Ela foi desenhada com muito carinho. Cada um dos detalhes da barra são tomas e geram um peso diferenciado. Dá uma olhadinha em como ela é linda. E eu agradeço novamente a Texel e a Design Movelaria Taubaté por tornarem esse projeto possível. Transformar esse espaço em branco em um ambiente tão aconchegante foi muito gostoso. E se você quer um espaço como esse, todinho pensado para sua família, entre em contato conosco através do @FernandaDanelli-Arquitetura. Vai ser um prazer cuidar do seu espaço. Nossa, eu amei esse projeto. Parece que a luz amarela fica tão aconchegante, né? São ambientes pensados de forma estratégica para o nosso bem-estar. Mas mudando de assunto, vamos falar sobre o aumento da comercialização ilegal dos usos de medicamentos para emagrecer, as famosas canetas emagrecedoras. Olá, bom dia! Eu sou a doutora Raquel Donadel Croce, médica endocrinologista, e quero conversar com vocês sobre um tema importante que tem gerado muitas dúvidas. Nos últimos meses, tem aumentado o número de apreensões de medicamentos para emagrecimento irregulares no Brasil. A própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, tem feito alertas sobre produtos falsificados, manipulados de forma inadequada ou vendidos sem autorização. E por que isso merece nossa atenção? Porque começaram a aparecer relatos de complicações possivelmente relacionadas ao uso desses produtos, muitas vezes comprados pela internet, em redes sociais ou indicados por pessoas que não são médicos. E aqui eu quero deixar algo muito claro. Os medicamentos aprovados pela Anvisa e utilizados corretamente com indicação e acompanhamento médico para o tratamento da obesidade são seguros e passam por rigorosos critérios de avaliação. O problema não é a medicação em si, o problema é o uso inadequado, sem acompanhamento médico e principalmente de produtos clandestinos ou irregulares. Cuidar da saúde é coisa séria e precisa ser feito com orientação adequada. Um dado muito preocupante é a venda de substâncias que ainda não tem bula nem aprovação regulatória no Brasil ou em outros países, como a chamada retatutida, um análogo triplo de GLP-1, GIP e glucagon, que realmente tem apresentado ser muito promissor, mas que ainda não deve ser comercializado. Ele ainda está em fase de ensaio clínico, que são ambientes extremamente seguros, com critérios rígidos de inclusão, acompanhamento frequente, exames periódicos e equipe preparada para monitorar qualquer efeito adverso.
Isso é completamente diferente de utilizar uma substância por conta própria. Quando a medicação não é fornecida pelo próprio laboratório responsável pelos ensaios clínicos ou não é adquirida em farmácia regularizada, nós não conseguimos garantir a procedência, a qualidade, a pureza, nem a real concentração da substância que está sendo utilizada. A obesidade é uma doença crônica, séria, que merece tratamento individualizado, seguro e baseado em evidência científica. Não coloque sua saúde em risco por pressa ou promessas de resultado rápido. O tratamento da obesidade não é uma receita pronta. Cada pessoa tem uma história, um metabolismo, outras doenças associadas, expectativas e necessidades diferentes. O que foi bom para alguém pode não ser o mais adequado para você. Antes de iniciar qualquer medicação, é preciso avaliar com cuidado quem realmente tem indicação, histórico clínico, presença de diabetes ou outras doenças, possíveis interações com outros medicamentos, qual é a dose ideal, como fazer ajuste de forma gradual e segura. Esse olhar individualizado faz toda a diferença. O médico é o profissional preparado para analisar todo esse contexto e conduzir o tratamento com segurança. Ao usar um medicamento irregular, não há garantia de procedência nem de concentração. Além disso, sem acompanhamento médico, não há monitoramento adequado de efeitos adversos, nem ajuste de dose conforme a resposta do organismo. Tratar a obesidade é cuidar da saúde como um todo, e isso exige responsabilidade, respeito, orientação correta e acompanhamento médico. Me siga nas redes sociais. Meu Instagram é @endocrinologista.raquel.croce. E nas redes sociais é grande o número de pessoas que apoiam o uso ilegal desses medicamentos. Mas a pergunta que eu faço é: e a sua saúde? Você tem pensado nesse seu maior patrimônio? E falando de saúde, você que tem convênio médico e se depara com uma negativa, sabia que o plano de saúde não pode negar atendimento à gestante ou ao recém-nascido? Vamos entender melhor sobre essa questão com a doutora Ana Siqueira. Você sabia que o plano de saúde não pode negar atendimento à gestante ou ao recém-nascido quando esse atendimento é necessário e previsto na cobertura do contrato? Eu sou a doutora Ana Siqueira, advogada, sócia da Carneiro e Siqueira Advogados, e hoje vou explicar alguns direitos que toda gestante e toda família precisam conhecer. Durante a gravidez, muitas famílias ficam inseguras quando o plano de saúde começa a criar dificuldades para autorizar exames, internações ou até mesmo o parto. Mas é importante saber que a gestante possui diversos direitos que precisam ser respeitados. Se o plano oferece cobertura obstétrica, ele deve garantir a assistência necessária durante a gestação, durante o parto e o pós-parto, sempre de acordo com a indicação médica e com as regras do contrato. Um exemplo muito comum é quando o médico indica uma cesariana por necessidade clínica, mas o plano tenta dificultar a autorização. Se houver indicação médica, a decisão sobre a via do parto deve priorizar a saúde da mãe e do bebê. Outra situação frequente acontece quando o recém-nascido precisa permanecer internado após o parto, seja por prematuridade, baixo peso ou necessidade de cuidados especiais. Nesses casos, o plano de saúde não pode simplesmente negar a cobertura se houver previsão contratual e prescrição médica. Também é direito da gestante ter um acompanhante durante o trabalho de parto e durante o parto e o período imediatamente após o nascimento do bebê. Esse direito existe para garantir mais segurança, apoio emocional e um atendimento mais humanizado. Mas, infelizmente, ainda existem casos em que o plano de saúde nega exames importantes, internações, procedimentos ou tratamentos, alegando questões burocráticas ou limitações do contrato. Essas negativas nem sempre são legais e, quando colocam em risco a saúde da mãe ou do bebê,
podem ser consideradas abusivas. Se isso acontecer com você, peça sempre a negativa por escrito, guarde os laudos, os exames e o relatório de seu médico. Com esses documentos, é possível buscar orientação jurídica e, em muitos casos, obter uma decisão judicial de urgência para garantir o atendimento. A gravidez e o nascimento de um filho devem ser vividos com tranquilidade. Nenhuma família deveria enfrentar uma negativa indevida justamente no momento que mais precisa de cuidado e assistência. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Momento Jurídico com a doutora Ana Siqueira, aqui no SBT. Campos do Jordão acaba de ganhar algo novo. O Laboratório Oswaldo Cruz chega com uma novidade que vai cuidar de toda a família. Apresentamos nossa nova ala de imunização, inaugurada com a presença de profissionais e representantes da área da saúde. Vacinas para todas as idades, com atendimento personalizado e cuidado de verdade. Nossa equipe está pronta para proteger você e quem você ama. Laboratório Oswaldo Cruz, em Campos do Jordão. Imunização para todas as fases da vida. Algumas casas impressionam, outras fazem você repensar no modo de viver. Hoje eu vou te mostrar uma casa onde nada foi pensado por acaso. Os ambientes se conectam de uma forma natural, criando espaços feitos para receber, celebrar e viver. Mais do que construir casas, nós realizamos histórias. Esse é o verdadeiro significado do projeto Dream House. Te apresento a Hug 11, locação de salas privativas por hora para sua reunião, evento corporativo, endereço fiscal e comercial. Salas que se moldam à sua necessidade com planos personalizados e localizadas no melhor endereço de Taubaté, na Avenida Itália 928, edifício The One Office Tal. Estamos de volta e agora a gente vai entender os cuidados com a pele no processo de emagrecimento. Você já ouviu falar de bumbum de Monjaro, rosto de Ozempic? Então, é sobre isso que a doutora Natália Pazin vai explicar melhor. As medicações emagrecedoras, elas se popularizaram e cada vez mais os pacientes têm usado os análogos de GLP-1 para o processo de emagrecimento, que ajuda no processo de emagrecimento, mas que pode piorar a qualidade da pele. E por que que isso acontece? O processo de emagrecimento, a gente quer de fato perder a gordura mais resistente. E as medicações atuam muito bem nisso. A questão é, essa gordura ela é importante em algumas regiões, principalmente no rosto. São elas que dão sustentação para a nossa face. Nós temos alguns pontos de gordura no rosto que a gente chama de coxins de gordura. O que eles fazem? Sustentação desse rosto. E como no processo de emagrecimento a gente perde muita gordura, a gente perde essa gordura corporal e também perde essa gordura facial, a gente começa a sentir um processo de envelhecimento mais evidente no rosto, em algumas regiões. Então, essa olheira se aprofunda mais. A região dos olhos é uma região difícil de tratamento, que por natureza já envelhece primeiro. Com esse processo de envelhecimento, a gente sente que o degrau vai ficando cada vez mais profundo. A gordurinha da bochecha a gente perde também, marca mais o vinco do bigode. E essa gordura, além dela diminuir no rosto e no corpo também, ocorre um deslocamento dessa gordura. Então, tem aquela sensação que o rosto está cedendo e o rosto está caindo. Logo acima do bigodinho, fica uma pelezinha solta, bem aqui nessa região, formando uma barriguinha e prejudicando o contorno da face. No bumbum, o que ocorre é mais ou menos o mesmo mecanismo que foi apelidado bumbum de Monjaro. Por quê? Aquele bumbum redondinho, bonito, que ele é construído na academia, com alimentação e talvez também com procedimentos estéticos, além da firmeza muscular desse bumbum, nós também temos ali a gordura que preenche esse bumbum
e deixa esse bumbum volumoso, empinadinho e bonito. E quando a gente perde muita gordura, muito percentual de gordura, muito peso na balança, a gente também perde a gordura do bumbum. Então hoje, um dos procedimentos mais pedidos da clínica é o preenchimento de bumbum, devido a esse processo de emagrecimento rápido e muitas vezes sem fazer o tratamento concomitante com a dermatologia, para a gente ir tratando aos poucos esses sinais. Com o preenchimento do bumbum, a gente consegue repor o volume perdido através do ácido hialurônico, que é o ácido hialurônico, ele é absorvido, o organismo vai absorvendo e a gente tem que fazer a manutenção desse procedimento. Não é um procedimento definitivo, diferente do PMMA, e a mesma coisa acontece no rosto. A gente também consegue atuar nesse processo de emagrecimento, de envelhecimento, de derretimento dessa face e de flacidez, quando a gente age concomitantemente. Mas, se por um acaso você não começou o tratamento de emagrecimento e dermatológico junto, não se preocupe, que todas essas queixas também têm tratamento, tanto na face quanto no rosto. Na face a gente tem que associar tratamentos que estimulam colágeno, porque essa pele ela perdeu muito colágeno e elastina. A firmeza do colágeno não acompanha o processo de emagrecimento, então a gente tem que associar os tratamentos bioestimuladores de colágeno para deixar essa pele mais firme e repor o volume perdido, que são esses vincos, esse sulco, essa olheira muito profunda, esse bigode chinês muito profundo, essa maçã do rosto com um osso muito proeminente. A gente vai devolver o volume perdido através dos tratamentos dermatológicos. Se você quer saber mais sobre todo o processo de envelhecimento, sobre cuidado, sobre dicas de skincare, me siga nas redes sociais, @DRA Natália Pazin. Eu espero você por lá. Doutora Natália, muito obrigada pelas informações. Excelente a gente saber que no processo de emagrecimento responsável, a gente também consegue cuidar de forma geral, né? Não deixar ali a pele, desfavorecer em alguns outros cuidados. Mas agora, vamos falar sobre moda e quais as lingeries são indispensáveis? Quem me acompanha aqui no Estilistas em Cena ou nas minhas redes sociais já sabe. Eu vivo repetindo uma coisa: ninguém tem que ter nada. Nem aquela bolsa, nem aquele sapato, nem aquela tendência que a internet jurou que era indispensável. Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Porque se existe um universo onde alguns têm que ter, realmente fazem sentido, é o universo da lingerie. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente escolhe o look perfeito, mas só descobre que ele não funciona quando veste. A roupa marca, a alça aparece, o sutiã não sustenta, a calcinha marca, o vestido escorrega, o tecido amarra. E aí, sabe o que acontece? Culpamos o look, quando na verdade o problema estava por baixo dele. Lingerie certa não é detalhe, é estrutura, segurança e, claro, conforto e elegância. E hoje eu quero falar sobre 3 peças que sim, eu considero essenciais. E para falar sobre isso, eu estou aqui na Meia de Seda, que entende exatamente como uma lingerie pode mudar completamente a experiência de vestir. Carla, então eu quero começar por aquela peça que, na minha opinião, é o salvador de muitos looks difíceis, o tomara que caia. E o que um bom tomara que caia tem que ter para realmente ele funcionar? Uma sustentação, uma estrutura, o conforto. O que na sua opinião faz do tomara que caia da Meia de Seda não ser cair. Considerada, exatamente, considerada uma peça tão especial e que não cai? Bom, vamos lá. Vamos parar pra pensar, gente, que um sutiã tomara que caia, a ideia dele é não ter as alças, né? Então, se ele não tem alça, aonde ele sustenta, Fran? Aí cai por terra aquela coisa de que é a alça que sustenta o seio. É a base do sutiã que sustenta que faz um tomara que caia, e qualquer sutiã, né, ser um bom sutiã de estrutura. O que é estrutura, Carla? É toda essa parte aqui. Então, é o fecho, é a lateral, é a estrutura abaixo do seio, no caso é que a gente tem um bojo e um aro. Sim. Mas não importa, gente. É essa base aqui, os elásticos, os acabamentos,
tudo isso é o que faz, de fato, um sutiã segurar. E aí, eu vou até contar pra vocês, né? A alça, ela é 20% só do que faz segurar o seio. Então, por isso que muitas vezes você vê mulheres que, nossa, estão com alças grossas, mas abaixo tem um tecido que não tem sustentação, né? Não tem nem bojo, nem aro, nem a barbatana lateral, não tem a estrutura que eu Tem falo. mulheres, inclusive, que acabam tendo até um degrau, formando Exato. um degrau no ombro, porque o peso tá todo nessa alça, né? Sendo que ela não é feita para sustentar todo o peso do seio. Não. A segunda peça é uma que eu quero saber se você também passa por isso aqui na loja, que toda vez que eu falo da bermudinha, não gosto, não quero, me esquenta, me aperta. Sim. Ela é o terror de algumas mulheres até a gente conseguir convencê-las a experimentar. Porque depois que experimenta, vira uma paixão, a queridinha, né? E qual é a maior transformação que você percebe quando uma cliente encontra a bermuda modeladora ideal? Aquela que está certinha no corpo, no tamanho certo, porque tem uma questão de tamanho que impacta muito nesse primeiro momento de negação. Sim. Vamos lá, gente. Eu falo que essa peça entrega o que toda mulher quer: liberdade. A liberdade de novo, você colocar uma peça e não ficar sentindo ela não ficar te incomodando. Porque assim, a questão, né, Fran, fala, mas aqui enrola. Mas aqui sobe. Mas aqui desce. Mas eu tenho que usar calcinha por cima da bermuda. Então vamos lá. Tô falando sobre a nossa bermudinha Fit Shape. Ela tem um tecido específico de média compressão feito para esse tipo de peça. Então, ela não vai te esquentar. É uma microfibra, né? A poliamida, coelastano, que tem essa troca de calor, então não vai te esquentar. E, vamos combinar, gente, essa peça aqui, ela não é a mais bonita do mundo. Mas ela salva looks. Ela salva looks. Ela não é a queridinha dos maridos. Zero. Mas ela é realmente uma peça que tem que ter, como eu falei na abertura do programa. Eu também gosto de falar. Eu sou que nem a Fran. Eu não gosto de falar que tem que ter, mas essa tem que ter, porque ela é libertadora. E aí, o terceiro item que eu elegi como tem que ter é a calcinha corte a laser. Eu acho que ela é o item mais democrático. Acho que todo mundo, de certa forma, aprova, gosta, tem uma. Mas o que faz, Carla, uma calcinha sem costura realmente funcionar? A mesma questão da bermudinha aqui, tecido correto para não enrolar, para não desfiar. O acabamento certo, né? Então, assim, o tamanho... Quando a gente fala em lingerie, para quem nunca viu vídeos de fábrica, isso aqui é uma construção. Existe uma pessoa que chama modelista, que ela constrói, de fato, como um prédio, uma engenharia, né? Então, existe a lateral do tamanho correto, o bumbum do tamanho correto, e tudo isso é feito para cada tecido, para cada modelagem, para cada situação. Então, por que a nossa não enrola? Por que a gente entrega, de fato, o que a gente promete aqui? Porque, e até tem uma maiorzinha, né? Porque como ela é muito sucesso de vendas, a gente tem essa menor, que, por exemplo, essa calcinha, para mim e para várias pessoas, ela é a melhor calcinha do mundo para treinar. Sim. Ela não marca. Então, assim, com legging, roupa justa, é só isso aqui que salva. Porque qualquer elástico numa legging, qualquer renda, não importa, a gente vai marcar. Então, assim, ela realmente entrega tudo que promete. No fim das contas, talvez essa seja a grande verdade. A lingerie certa não aparece, mas faz toda a diferença. Ela sustenta o que precisa sustentar, suaviza o que precisa suavizar e te dá liberdade para vestir o que quiser, com mais segurança, conforto e elegância. Porque se vestir bem não começa na roupa que o mundo vê. E talvez o verdadeiro tem que ter seja esse. Não uma peça específica, mas o conhecimento para escolher aquilo que realmente trabalha a seu favor. Eu te aguardo nas minhas redes sociais, @fran.galvão e, claro, no próximo domingo aqui no Estilize em Cena. E a Fran sempre traz conteúdos de moda que a gente ama. Gente, muito obrigada pela sua audiência, a sua companhia nessa manhã de domingo. O programa para você vai ficando por aqui, mas você também tem uma maravilhosa programação neste domingo aqui no SBT. Em seguida, você confere Telecena e depois Celso Portiolli com Domingo Legal. E nós, claro, te aguardamos no próximo domingo. Até lá!
Algumas casas impressionam, outras fazem você repensar no modo de viver. Hoje eu vou te mostrar uma casa onde nada foi pensado por acaso. Os ambientes se conectam de uma forma natural, criando espaços feitos para receber, celebrar e viver. Mais do que construir casas, nós realizamos histórias. Esse é o verdadeiro significado do projeto Dream House.